Quase no fim dos trabalhos, Camille recebeu vários banhos com ervas especiais, grãos e perfumes. Depois, colocaram-na deitada na esteira, num quartinho todo fechado e cheio de oferendas. Todos permaneceram 48 horas em vigília. Foram 6 dias de trabalhos ininterruptos e Camille começou a dar indícios de uma pequena melhora. Um dia acordou com os olhos brilhando e reconheceu quase todos os que estavam no barracão. Vagarosamente, levantou-se da cama e foi em direção à Mãe Maria. Pela primeira vez, desde a morte do filho, conseguiu reconhecê-la e lhe deu um profundo abraço. Mãe Maria, a senhora pode explicar-me o que aconteceu comigo? Há quanto tempo estou aqui? O que é tudo isso? Calma, minha filha. Vou lhe explicar em detalhes, mas primeiro vamos encerrar os trabalhos. Amanhã, neste mesmo horário, faremos tudo novamente. Mãe Maria entoou os pontos cantados de agradecimento e despedida aos orixás e aos vodus, encerrando os trabalhos. Todos exaustos e cansados retiraram-se. Mãe Maria acompanhou Camille até a casa grande, acomodou-a em seu quarto e explicou-lhe detalhadamente tudo o que fizera e vira durante os trabalhos espirituais. Saravá, Zifia. Como você está? Assustada? Estou com medo, muito medo. Nossa, Mãe Maria, nunca imaginei uma coisa dessas. Eu estava possuída por uma falange de espíritos trevosos. Que horror! E eles fizeram parte de minhas vidas passadas. A preta velha e bondosa falou sorrindo. Zifia, seu karma é grande. Você semeou muito ódio por onde andou, e os espíritos que ainda estão infelizes, que não se encontram em condições de perdoá-la e de recomeçar em sua vida rumo à evolução na luz, com as verdades do nosso Pai Maior no coração, e que ainda não descobriram o bálsamo do perdão, presos nos cárceres de sua memória, do seu passado, alimentam profundo desejo de vingança e estão cobrando a Fia, tentando deixar a Fia quase louca, para se satisfazerem. Mas não tem nada, não. Nosso Pai Maior vence qualquer batalha e por meio dos orixás vai dar uma segunda chance para a Fia e para esses fios perseguidores que precisam do seu perdão e das suas orações. Vou matar 2 coelhos de uma só vez. Vou curar a Fia e ajudar esses fios perdidos. Você vai ficar curada disso tudo e depois, se o seu coração mandar, vai servir ao Criador, pagando com amor e caridade as dádivas que está recebendo. Se desejar, vai aprender comigo a curar almas com ervas, fazer orações, cantar e fazer partos. Vai acumular infinitas riquezas e diminuir o karma que herdou das vidas passadas. Eita, Zifia, que dá trabalho. Mãe Maria, depois de tudo isso por que passei, vou aprender tudinho com a senhora e ajudá-la no que for preciso. Quero ajustar minhas contas com o Criador pelo amor. Chega de dor. Apesar de muito fraca e assustada, Camille compreendeu tudo e pediu uma deliciosa sopa antes de dormir. Mãe Maria abriu um sorriso de felicidade. Sua menina estava melhorando. Apesar de exausta, ela ganhou a primeira de muitas batalhas, mas estava disposta a vencer aquela guerra, custasse o que custasse. Em seu coração caridoso, Mãe Maria trazia uma certeza. Sem caridade, não há salvação. E ela salvaria Camille, ninguém iria impedi-la. No dia seguinte, no mesmo horário, outro ritual foi realizado, e assim foi por 10 dias consecutivos. Em cada trabalho, Camille descobria um pouco mais sobre seus débitos passados e sobre si mesma. Quanto ódio guardado, quanto rancor e revolta, quanta dor, mágoa e ressentimento. A preta velha, após os trabalhos, amorosamente, segurando as mãos de Camille, explicava com muita paciência. Sei que você está com o coração em pedaços, que aceitar a morte de seu filho, o estupro, o aborto, o roubo da sua pequena fortuna dada por sua mãe adotiva, e tudo o que teve de fazer para chegar aonde chegou, não é fácil. Pelo contrário, exige muita abnegação, força e fé. Como a senhora sabe do estupro e do roubo?
Enquanto realizo os trabalhos, Fia, leia a história que está impressa na grande tela universal, por bondade de nosso Pai Maior. Ele permite que eu veja alguns fatos da vida da Fia para poder orientá-la melhor. Assim, posso regar seu coraçãozinho com compreensão, amor e perdão, pois somente isso fortalecerá seu coração e vai curá-la de vez. Lágrimas rolaram pelo rosto de Camille, que disse: Mãe Maria, quando olho para o meu passado e me lembro da dor de ter servido de empregada por tantos anos à senhora Lucy, de ter sido estuprada pelo seu sobrinho, de ter sido colocada para fora da casa dela sem eira nem beira, grávida, desesperada, sinto muito ódio. Apesar do estupro, se ela tivesse me amparado, talvez tivesse forças para ter meu filho, um inocente que pagou caro pelos meus erros. Por tudo isso, o ódio me alimentou por todos esses anos. Desde menina sonhei em formar uma família e sei que meu filho teria sido uma grande alegria em minha vida. Mas sem casa, trabalho, comida, como iria sustentá-lo? Como qualquer mãe pobre desta terra, minha filha. Na época, lhe faltou fé em Deus. Ele a teria ajudado a sustentar seu filho. Mas não adianta chorar pelo que já aconteceu. Você precisa tirar esse ódio do coração, que é igual ao que vem alimentando seus inimigos de outras vidas. Se você perdoar seus inimigos, também será perdoada. Quem carrega o ódio no coração fica ruminando, recriminando e sonhando com revanche, e tudo isso faz as almas ficarem presas no passado. O ódio não leva a lugar nenhum, só gera sofrimento. Não estou pedindo para fingir que nada aconteceu, só peço que se desapegue dos danos que lhe causaram. Só vai curar o passado, aqui e agora, no presente. Planejando, sonhando com uma vida melhor, sonhando em refazer sua vida e ser feliz, contou Manuel. Como assim, refazer minha vida, Mãe Maria? Fia, apesar dos pesares, você precisa sonhar em ter outros filhos e para isso terá de perdoar, escolher ter de volta a própria força e não deixar que fatos e pessoas do passado detenham sua força. Remoer o passado, os fatos, as situações e as pessoas é ficar apegada aos danos que lhe causaram, é ficar apegada à raiva, ao ódio e à culpa. Culpa, Mãe Maria? Não entendi. O desejo de revanche e de vingança geram culpa e mais culpa, deixando-a apegada à culpa também. Entendeu? No fundo, você sabe que sentir ódio não é bom. Quem sente ódio acaba se sentindo culpada. E quem aguenta um coração desse jeito? A culpa e o ódio corroem qualquer alma. Mãe Maria, nunca pensei assim, que a culpa me corroía também. Preste atenção. Sei que não vai esquecer tudo o que lhe aconteceu, pois foi muito grave. Mas dá para não se apegar tanto e seguir em frente. Tem de aceitar e enfrentar os danos com coragem. O tempo que você perde sentindo ódio por ter sido roubada, estuprada, por ter praticado um aborto, por quem matou seu filho, é inútil, é perdido. Não dá para voltar ao passado e evitar tudo isso. Seu filho não vai voltar. Seu dinheiro não será devolvido, sua pureza não voltará. Mas dá para superar, ou seja, perdoar tudo isso, aumentar a fé, encher o coração de esperança e de amor, confiar em Deus Pai, nos orixás, acreditando que dias melhores virão. O que a senhora está me pedindo não é fácil. Mas prometo que vou tentar mudar minha forma de pensar. Faça isso. Pois com o coração cheio de amor e perdão você devolve a si mesmo a pureza que tem dentro da alma e que ninguém pode tirar, a vontade de viver e a fé no nosso Pai Maior. Logo abrirá o coração para coisas novas e assim vai descobrir que é o maravilhoso continuar vivendo. O novo só vem se o velho for embora. Entendeu? Sim, eu já perdoei, mas esquecer está difícil. A vontade de vingança corre em minhas veias todas as vezes que essas imagens passam por minha mente. Você precisa perdoar e seguir em frente. Você acha certo que quem a roubou, estuprou-a, matou seu filho sejam os personagens principais da sua vida inteira? Que ocupem todo o espaço da sua mente.
Percebe por que estava louca. Deixou a mente e o coração cheios de gente que não vale a pena. Ficou apegada a eles. O que adiantou? Nada. Acabou doente. Podia ter ido parar num manicômio e até ter morrido. E eles? Na condição espiritual em que se encontram, ia morrer de rir. Então, Mãe Maria, perdoar não é esquecer o que nos fizeram, tampouco desculpar o que fizeram, mas é simplesmente recusar que ocupem a nossa mente e o nosso tempo. Isso, fia. Perdoar não é desculpar, mas sim esquecer os danos que lhe fizeram, é não deixar esses danos e perdas ficarem presos na sua mente o tempo todo. Não deixar o passado devorar o presente e acabar com o seu futuro. Se perdoar o assassino que tirou seu fio, vai recuperar suas forças e sua energia e terá outros planos de vida. Você ainda é nova. Você vai sentir a dor da perda durante toda a sua vida, mas não pode se destruir. Precisa aprender a carregar sua dor com força, sem se desestruturar, sem enlouquecer, sem destruir a vida que Deus lhe deu e a vida dos que estão à sua volta. Tem de aprender a amadurecer as emoções, enfrentar a realidade, mesmo sendo muito dura, e não fugir dela. Isso é amadurecer. Aprender a aceitar o imutável, sem pensar em desistir de viver, em morrer ou enlouquecer, pois a loucura é uma forma de fugir da realidade. Já pensou nisso? Você tem de aprender a se entregar a Deus. Acho que entendi, Mãe Maria. Vou tentar perdoar, esquecer, mas vou continuar desejando justiça. Isso você pode fazer, pois Deus Pai e os orixás são muito justos. A cada um de nós é dado de acordo com nossas obras, disso não precisa duvidar nem por um minuto. Ao longo desta sua vida e de outras, você verá muita coisa. Mãe Maria, entendi tudo. Então devo parar de remoer o passado, aceitar o roubo, o estupro, a morte do meu filho, entregar para Deus tudo isso e confiar na bondade divina. Vou tentar. Isso mesmo, Zifia. Graças aos sagrados orixás, você está começando a pensar com a razão, sem emoção desregrada. Mas vai chegar o dia em que aprenderá a pensar, a falar e a agir de acordo com o coração. Agora, chega de conversa. Você precisa se alimentar bastante, dormir bem e pedir para Deus, nosso Pai, proteger seu sono. Com o pensamento elevado, peça proteção e se perdoe pelos erros cometidos. Terá uma linda vida ainda nesta existência. Essa nega vai fazer de tudo para levá-la ao caminho do nosso Pai, que é o amor. Você ainda será muito feliz. Obrigada, Mãe Maria, respondeu Camille, quase dormindo. Mãe Maria sempre lhe falava sobre a causa das aflições, as várias moradas da casa do nosso Pai Maior, os pobres de espíritos, a importância da afabilidade, da doçura, da paciência, da resignação, do amor, da caridade, da fé, da esperança, do perdão e da compaixão, sempre com a intenção de fazer Camille vibrar em outra frequência e se libertar dos seus obsessores. Na medida em que Camille mudou sua vibração, começou a sentir a energia do amor e do perdão, impedindo que os inimigos se aproximassem dela. Dessa forma, eles não tinham como dominá-la. Durante horas Camille conversava com Mãe Maria Imaculada e aprendia muito. Zifia, aproveite esta oportunidade que Deus está lhe dando e reflita profundamente sobre sua postura diante dos acontecimentos. Sei que sofreu várias perdas e passou por traumas terríveis, mas deve confiar em Deus e acreditar que tudo lhe foi dado na medida das suas necessidades de aprendizagem e evolução. A vida desafiou de várias formas. Tudo isso para que pudesse aprender a adotar uma postura de amor, serenidade e equilíbrio diante dela. Para que pudesse render-se a Deus, mudasse sua postura e ajustasse sua personalidade. Como assim, Mãe Maria? A vida a colocou diante de várias emoções e sentimentos negativos para que pudesse conhecê-los e transformá-los. Toda vez que a vida contraria ou você perde algo que ama, sua postura é recorrer ao desânimo, ao ódio e, principalmente,
ao desejo de vingança. Ou seja, você deixa a criança mimada e mal criada que mora dentro da sua alma dominá-la completamente. Assim, regida pelo ódio, vinga-se espalhador por onde passa, e depois, inconformada, pois a vingança não alivia sua dor, desiste de viver. Mãe Maria não tinha parado para pensar. Saiba que essa sua postura é infantil, você precisa aprender a perder. Nem sempre é possível ganhar da vida. A vingança fornece uma falsa sensação de vitória. Para o seu emocional infantil, vencer, não ser derrotado, é o que importa, custe o que custar, doa quem doer. Você vem repetindo essa postura vida após vida, e esse tem sido o motivo da sua queda, dos infortúnios, das amarguras e infelicidades. É hora de aceitar a vida, levantar-se, conformar-se com as perdas, os fatos, e seguir adiante com uma postura mais madura. Sentir uma profunda dor, um desespero pelo que nos fazem, desejar e fazer justiça é ser infantil, Mãe Maria. Zifia. Deus nos dá tudo de acordo com nossas obras. Se acreditar em Deus, Pai de verdade, conseguirá despertar sua força interior e seguir em frente, apesar dos pesares, pois não cabe a ninguém fazer justiça com as próprias mãos. Isso é coisa dele, afinal, os filhos são dele. E pode deixar que ele educa, um por um. A senhora acha que é fácil perdoar o assassino de meu filho? Um roubo que me condenou a trabalhos pesados por anos a fio? Um abandono? Não, fia, não é fácil. Mas você não consegue mudar a vida, não manda nas ações dos outros, mas pode escolher as suas. É lamentável o assassinato do seu filho, mas nem por isso você precisa assassinar também. A lei olho por olho, dente por dente foi revogada por Jesus por meio da lei do amor. Você precisa aprender a viver a vida em paz, guiada pelo amor, que dissolve as sombras, leva à saúde e gera felicidade e harmonia. Aprender a amar os que me destruíram. A senhora está vendo o que está me pedindo? Não, Zifia, não precisa aprender a amar os que a destruíram. Tem de aprender a amar a si mesma, a aceitar o que não pode mudar e seguir com equilíbrio. O ódio, o desejo de vingança, as emoções descontroladas prejudicam-na. Seus inimigos riem de você, da sua infelicidade, das suas amarguras. Entregue-os com o coração puro para Deus, peça a Ele para iluminá-los. Precisa aprender a confiar em Deus, entendeu, fia? Mais ou menos. Se aceito a tragédia que aconteceu comigo e não perco tempo com vinganças entregando minha vida e a dos que me feriram a Deus, terei forças para recomeçar? É isso? Isso. Terá forças para seguir sua vida, sem sair do foco, dos objetivos, e sem perder seus sonhos. Agora, por exemplo, está na hora de se perguntar o que deseja, o que quer, o que busca daqui para frente. A tempestade já passou, o sol está raiando no horizonte. E agora? O que quer para a sua vida? A tempestade já destruiu tudo o que tinha de destruir. O que sobrou? Quem sobrou? Como vai seguir daqui para frente? O que quer da vida? Quais são seus sonhos? Qual o sentido, o significado da sua vida? Será que você tem uma missão? Será que com suas dores pode consolar os que estão passando pela mesma dor? Nunca pensei em nada disso. É hora de pensar, de sonhar, de superar, de ajustar o que precisa, de perdoar e esquecer tudo o que precisa ser perdoado e esquecido. É hora de jogar fora todo esse lixo. É hora de encontrar um objetivo mais divino para a sua vida. Já pensou como é importante para todos os seus escravos? Você nos trata bem, nos respeita, enquanto outros senhores de engenho tratam seus negros com chicotadas e os colocam no tronco. Nunca nenhum negro da sua fazenda foi torturado nem vendido. Os casamentos são duradouros e você não vende os fios dos negros para lucrar. Sabe o quanto é amada por todos e o quanto é importante para nós? Não, Mãe Maria.
Nunca imaginei que a senhora e os escravos da fazenda pensassem tudo isso de mim. O que faço é minha obrigação. Vocês merecem respeito, comida e um bom lugar para morar. Viu? Acha que esta fazenda seria a mesma se você ficasse louca? Aprender a viver no amor é ter a capacidade de perceber sua importância para os outros. É se poupar de tragédias maiores, infortúnios, doenças, apesar dos acontecimentos que não estão sob o nosso controle. É aprender a ter uma vida saudável, que faça a diferença para os outros. Isso é aprender a viver no amor. A FIA não pode ser egoísta, ficar trancada na própria dor a vida inteira, ficar doente, ser internada e abandonar toda essa gente à deriva, deixados à própria sorte. Isso seria egoísmo. Enquanto respirar, todos os fios desta fazenda vão comer, beber, trabalhar, dormir, casar, ter filhos, apesar de serem escravos, e ter uma vida com um mínimo de dignidade. A FIA tem de descobrir o sentido da sua vida, a sua importância para todos os que estão à sua volta, e buscar força dentro do próprio coração para suportar as dores do mundo. Entendeu? Entendi. A partir de hoje vou refletir sobre tudo isso e descobrir o que desejo da vida daqui para frente. Vou tentar corrigir minha postura, eliminar o ódio, o desejo de vingança. Cuidarei da menina mimada e mal criada que mora dentro de mim. Vou fazê-la crescer e amadurecer. Prometo. Vou tentar mudar meu comportamento. A FIA precisa curar a miopia do coração. Agora a senhora caprichou. O que significa isso? Miopia do coração é quase igual à miopia dos olhos. A pessoa quase não enxerga, quase não ama. O coração está seco, sem amor. É um coração míope. A pessoa distorce tudo. Segundo os orixás, é ter pouco amor para dar e ter uma visão parcial e distorcida da realidade. FIA, a vida é um presente de Deus e precisa ser bem vivida. Aprenda a enxergar e amar. Nossa, Mãe Maria, onde a senhora aprendeu tudo isso? Com os meus orixás, compreendendo as energias de cada um e comparando com a nossa. Nós estamos muito longe deles. Camille pediu um chá e foi dormir. Antes, porém, refletiu sobre o que a senhora sábia lhe falara. Alguns dias se passaram e Camille já estava bem mais calma, equilibrada e alimentando-se bem. Assim, Mãe Maria começou a realizar os rituais a cada 3 dias, depois uma vez por semana. Com quase 3 meses de tratamento espiritual, Camille estava praticamente curada. De vez em quando, tinha terríveis pesadelos, mas já tinha total domínio sobre si mesma e sobre as suas emoções. Durante os meses de tratamento, Camille foi informada sobre tudo o que Mãe Maria via durante e depois dos trabalhos, e elas conversavam muito. Assim, compreendeu as causas da sua loucura, ou seja, a lei de ação e reação, o ajuste dos efeitos às causas e a lei do crescimento. Com os trabalhos espirituais de Mãe Maria, Camille teve novas chances. Descobrir sua sensibilidade, o valor da vida, o valor de aceitá-la tal como é, de recriar sua vida, de aprender a enfrentar a dura realidade, de se libertar dos sentimentos e emoções infantis negativos e de superar seu triste passado. Assim, amadureceu seu emocional totalmente míope e infantil. Nas várias sessões de cura que Mãe Maria realizou, entidades trevosas se apresentaram como verdadeiros inimigos, e deixaram claro o que queriam. O líder deles, que se apresentava como Lúcifer, era aquele que tivera a família assassinada por um incêndio, mas havia outros. Mãe Maria ouvia tudo e percebia de quantos dogmas Camille teria de se livrar. Quanto teria de ensiná-la sobre a verdadeira espiritualidade e as forças dos orixás e Exus. Entretanto, Mãe Maria sabia que nem tudo o que parece o mal realmente o é. Por meio dessas entidades trevosas, Camille foi chamada para servir ao Criador. Dessa forma, descobriria as verdades sobre si mesma, as necessidades sobre a mudança da sua postura diante dos acontecimentos,
conheceria a espiritualidade e iria desenvolver sua mediunidade. Mãe Maria lhe esclareceu que o tratamento com os orixás curariam sua alma temporariamente, mas a cura definitiva seria obra dela e se daria por meio da reforma íntima, do cultivo de bons sentimentos e pensamentos, e da prática da caridade. Somente por meio da caridade ela teria condições de expandir o amor em seu coração e servir aos seus irmãos, ajudando-os, inspirando-os e ajustando pelo amor parte de seus karmas. Orientou-a de que ela teria sua mediunidade manifestada e que deveria colocá-la a serviço do Criador. Apesar da profunda e dolorosa crise a que Camille estava submetida, da sensação que carregava de ter sido traída pela vida em razão de tudo o que passara, se propôs a lutar internamente para aceitar a morte do filho e perdoar o assassino, absolver Lucy e René, esquecer os tormentos do seu passado e ajudar mais pessoas, de todas as formas possíveis, para iniciar o processo de regeneração de sua alma. Camille apresentou muitas dúvidas e algumas dificuldades no início para aceitar as verdades espirituais, mas tornou-se uma aluna fiel de Mãe Maria e com ela aprendeu tudo o que pôde sobre suas crenças de vida além da morte, cura com ervas, banhos e força da natureza, orações cantadas e reforma íntima. Nesse ínterim, Camille desenvolveu clarividência e clareaudiência. No começo estranhou, mas com o tempo acostumou-se com os novos sentidos e acabou gostando de possuí-los. Aprendeu a ler o oráculo africano, o oráculo de Ifa. Aproximava-se o momento da chegada de Dom Manuel, e ele, com certeza, teria grande surpresa ao encontrar a amada saudável e livre da loucura. Numa tarde ensolarada, quando ele chegou de Portugal e viu a amada esposa completamente curada, concedeu a liberdade aos seus escravos como prometido, mas eles recusaram e pediram para permanecer na fazenda, servindo-os. Em troca, queriam apenas praticar a religião sem censura. Sem alarde, em segredo, aquele barracão que for o palco da cura de Camille se tornaria o palco que curaria as dores de muitas almas da região. E assim, apesar de a prática da religião dos escravos ser proibida pelos clérigos, Mãe Maria Imaculada realizava seus cultos e a leitura dos búzios com permissão e ajuda de sua sinhá e do seu senhor. Camille libertou Lucy e René. Eles não entenderam a generosidade dela, que os deixou livres e os indenizou. Receberam dinheiro suficiente para recomeçar a vida bem longe dali. O tempo passou e Camille mostrou-se cada vez mais dedicada ao aprendizado da religião de Mãe Maria Imaculada. Os rituais aconteciam uma vez por semana. Os escravos, os empregados da casa, os parentes, os comerciantes, os forasteiros, os amigos e até alguns vizinhos que souberam da capacidade de cura de Mãe Maria e Camille começaram a frequentar os rituais e consultavam o oráculo, sentindo-se melhores a cada dia. Todos, ao saírem dali, sentiam-se aliviados, era como se tivessem lhes tirado um peso enorme das costas. Com o tempo, Mãe Maria fez adaptações em seus ritos e algumas entidades ancestrais de pretos velhos começaram a se manifestar e atender individualmente os frequentadores do barracão. Muitos chegavam ali por indicação de outros e, em pouco mais de um ano, o local tornou-se pequeno. Chegavam pessoas de todos os vilarejos para participar, e o barracão foi batizado de Barracão da Luz da Mãe Maria Imaculada de Oxum. A princípio, tudo se desenrolava sem problemas, até que a fama do barracão alcançou o bispo da região, que, sem o menor pudor, deu ordem para que o desativassem e para que os trabalhos de atendimento fossem suspensos imediatamente. Camille e Dom Manuel receberam a visita dos mensageiros do bispo com ordens expressas para que todas as atividades fossem encerradas com pena de o bispo levar o caso para o governador-geral, que, fatalmente, expulsaria Dom Manuel de suas próprias terras. Diante das graves ameaças, Dom Manuel, com o coração dilacerado, deu ordens para que o barracão fosse demolido e suas atividades encerradas. Apesar das providências, eles ficaram muito tempo sob vigilância cerrada das autoridades locais.
Camille e Mãe Maria Imaculada ficaram inconformadas, mas sabiam que se insistissem as consequências seriam desastrosas para todos. Com o passar do tempo, apesar da profunda tristeza, elas começaram a realizar partos e curas com ervas apenas no vilarejo. Com o tempo expandiram o atendimento a toda a região. Quando o parto era complicado, as duas eram chamadas e sempre eram bem-sucedidas. Salvaram a vida de inúmeras mães e crianças. Quando iam até as fazendas ou até as roças para realizarem os partos, conheciam todo tipo de pessoas e doenças. Dessa forma, além dos partos, começaram a atender em domicílio fazendo preces, receitando ervas e banhos para qualquer tipo de enfermidade. Como a maioria das pessoas era curada, as duas eram muito respeitadas e ninguém ousava falar sobre o assunto com outras pessoas, principalmente com os padres, pois temiam colocar em risco a segurança delas junto à igreja, que abominava aquele tipo de atividade. Com o objetivo de resgatar a paz em sua fazenda, Camille frequentava as missas todos os domingos com Dom Manuel, o que os livrou da vigilância cerrada. Em pouco tempo, os dois resgataram a confiança dos religiosos. Camille fez amizade com algumas beatas e descobriu que elas operavam curas com a presença do Espírito Santo e com a erva chamada arruda. Quando soube disso, ficou muito feliz, pois encontrou a saída que precisava para realizar, sem risco de perseguição, os partos e as curas em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome dos orixás e vodus. Elas trabalhariam com os orixás de forma oculta, mesclando-os com os santos católicos. Assim, em pouco tempo, Camille construiu uma capela em sua fazenda com imagens de santos católicos, que ocultavam os deuses africanos. Dessa forma, as duas voltaram a realizar orações em grupo e a operar as curas em reuniões semanais na capela. Com o passar dos anos, Camille tornou-se uma verdadeira curandeira, e não se separava de Mãe Maria. Certa tarde, Camille começou a passar mal e Mãe Maria ficou desesperada, com medo de que as perturbações do passado estivessem voltando. Mas qual não foi sua surpresa quando, ao preparar um chá, enquanto orava cantando, viu uma mulher muito formosa, parecida com uma rainha, segurando uma rosa vermelha na mão, que lhe sussurrou aos ouvidos: Camille não está doente, está grávida e dará à luz gêmeos. 2 lindos meninos. Mãe Maria quase desmaiou de alegria e felicidade. Sua menina teria 2 filhos. Aquilo era um presente de Deus e dos sagrados orixás. Por suas ações generosas dos últimos anos, Deus e os sagrados orixás haviam curado a menina e abençoado com a luz da maternidade. Finalmente, ela teria sua família tão sonhada, tão desejada por tantos anos. Dom Manuel ficaria muito feliz com a notícia, afinal, seria pai de 2 varões. Em pouco tempo, a gravidez se confirmou e Camille parecia a mulher mais feliz do mundo, bem como seu esposo, que àquela altura satisfazia todos os seus desejos e a cobria de cuidados. Afinal, ela daria à luz 2 herdeiros. Chame Mãe Maria urgente, Camille vai dar à luz, gritou uma escrava da casa grande. Imediatamente, Mãe Maria chegou e, com muita calma, realizou o parto de Camille, que foi muito tranquilo. Os meninos nasceram fortes e saudáveis. O primeiro recebeu o nome de Felipe e o segundo de Eduardo. Camille não sabia a razão de gostar tanto desses nomes, e Dom Manuel concordou sem o menor problema. Após o parto, a mãe experimentou a paz de um doce lar. Os anos foram passando, os meninos já estavam com 5 anos e cresciam fortes e saudáveis. Mas, inesperadamente, Dom Manuel adoeceu. Camille fez de tudo para curar o marido, mas não conseguiu. A tosse, cada vez mais grave, tirou-lhe a vida. A rotina de Camille se alterou profundamente. Ela sofreu muito, pois aprendera a amar Dom Manuel. Após sua morte, sem ânimo para cuidar dos negócios da fazenda, ela passou toda a responsabilidade para o mais antigo trabalhador, chamado de mulato. Ele era forte, simpático, mas de poucas palavras.
muito competente, gostava do seu trabalho e parecia cuidar da fazenda com muito zelo. Com o passar dos anos, acabou seduzindo Camille, que se sentia muito só. Mãe Maria e as curas que realizavam já não lhe bastavam. Camille estava frágil e carente. Felipe e Eduardo, agora com 12 anos, não compreendiam o que se passava com o mulato e a mãe, mas viviam felizes. Brincavam, corriam, andavam a cavalo e faziam pequenas tarefas na fazenda. Cresceram num ambiente tranquilo e com certa paz, até o dia em que o mulato foi morar na casa grande com Camille. Dentro de casa, ele olhava os meninos com um jeito muito esquisito e não gostava das brincadeiras de Camille com eles. Com o tempo, o ambiente ficou pesado, pois bastava Camille se aproximar dos filhos para ele ter crises de ciúmes. Mãe Maria já estava velha e adoentada, e não aprovava a união. Vivia alertando Camille sobre os maus hábitos de mulato, os perigos que estava correndo, mas ela não conseguia enxergar, estava fascinada. Certa tarde, Felipe comentou com Mãe Maria e com o irmão Eduardo. Éramos bem mais felizes antes de esse tal mulato entrar em nossa vida. Fio, bem que tenho tentado alertar sua mãe, mas parece que está surda. Não me escuta. E sinto coisas não muito boas lá na frente. Com certeza, todos os domingos íamos à cidade, almoçávamos com os amigos da mamãe, podíamos ver as meninas. Respondeu Eduardo com um sorriso. Éramos mais unidos, mas ele proibiu nossas saídas e passamos a ficar o tempo todo nesta fazenda, sem amigos. Totalmente abandonados. Apenas mamãe não percebe o que ele está fazendo, disse Felipe com tristeza. Meu irmão Felipe, você e eu não sei, mas eu, em breve, vou para Portugal estudar e serei um grande advogado. Doutor Eduardo. Já vejo a placa na minha imensa sala, cheia de clientes e donzelas. Meu caro, vai sonhando, pois sonhar faz bem. Sonhe, quero ver se o mulato vai deixar você ir para Portugal. Como assim? Ele não é nosso pai. Não manda em nós, muito menos na nossa vida, esbravejou Eduardo. Pode não ser nosso pai e não mandar na nossa vida, mas controla todo o dinheiro da mamãe. Vamos ver. Não, a mamãe não vai deixar ele se meter na nossa vida. Veremos, meu querido irmão, veremos. De jeito nenhum, meninos. Enquanto eu for viva, ninguém se intromete na vida de vocês, só sobre o meu cadáver. Você vai ser um ótimo advogado, vai estudar na melhor escola de Portugal, e o mulato não vai impedir, de jeito nenhum. Nem pensar numa coisa dessas. Só se ele me matar. E você, Felipe, vai estudar o que quiser também. Ninguém vai atrapalhar a vida de vocês, entenderam? Ninguém? Ora essa. Dizendo isso, Mãe Maria retirou-se, inconformada com a situação. O tempo foi passando e os meninos cresceram. Eduardo alimentava seu sonho de ser um grande advogado e Felipe começou a sonhar em ser um grande médico. Mãe Maria era guardiã deles, não deixava ninguém perturbá-los. Quando ela percebia que mulato começava a cismar, ela os defendia feito uma leoa. E Camille acatava tudo o que ela dizia. Eduardo foi estudar direito em Portugal e Felipe, medicina. Camille ficou muito triste com a partida deles, mas sabia que isso seria bom para o futuro dos filhos. Acompanhada de Mãe Maria, continuou realizando partos e curas. Durante os anos que os meninos permaneceram estudando, de uma hora para outra, sem que esperassem, souberam do desencarne de Mãe Maria. Para eles foi um choque tremendo, uma perda mensurável. Os meninos a amavam. Voltaram imediatamente ao Brasil para o enterro. Durante o enterro, Camille chorava convulsivamente, ainda chocada pela morte de Mãe Maria, e mostrava-se inconformada. Meu Deus, por que tirou Mãe Maria de mim? O que será da minha vida sem ela? Camille soluçava, agarrada aos filhos. Calma, mamãe, ela foi para um bom lugar, está bem, disse Eduardo.
Camille colocou as mãos na cabeça e curvou-se para a frente, desesperada. Vendo a cena, Felipe começou a entrar em pânico. Nós não podemos ficar aqui. Vamos embora antes que aconteça algo pior. Vamos para casa, mamãe. Não, de jeito nenhum, vou ficar até o fim. Não me tirem daqui. Deixem-me ficar com ela até o último momento. Camille se acalmou. Sabia que se ficasse histérica de nada ia adiantar, Mãe Maria não voltaria. Como se estivesse assistindo a um filme da sua vida, lembrou-se de todo o bem que aquela mulher maravilhosa operara em sua existência. Lembrou-se de todos os seus ensinamentos e de como sua vida se acalmou, e agradeceu a Deus por ter-lhe emprestado alma tão venturosa. O enterro prosseguiu cheio de gente da região. Eram pessoas de muitos lugares. Foram muitos os anos em que Mãe Maria dedicou-se a ler o oráculo, a fazer partos e a curar com ervas. Muitas eram as pessoas que a respeitavam e amavam. Os meninos ficaram com Camille alguns dias e depois retornaram a Portugal para concluir os estudos. 10. Hora da redenção. Os espinhos que me feriram foram produzidos pelo arbusto que plantei. Lord Byron. 6 anos depois da morte de Mãe Maria, bateram à porta e Camille foi atender. Senhora, meu patrão, Dom Fernando, mandou vir receber. Boa tarde. Entre, sente-se. Creio que não entendi direito o que o senhor acabou de me dizer. Como assim, veio receber? É isso mesmo, meu patrão pediu que viesse cobrá-la. Ele mandou avisar-lhe de que a senhora está atrasada com o pagamento do empréstimo que lhe pediu no fim do ano passado para continuar a manter sua fazenda. Nossa! Deve haver algum engano. Não fiz empréstimo nenhum. Quem cuida dos meus negócios é o mulato e pelo que sei está tudo indo bem na fazenda. As plantações de cana-de-açúcar e algodão estão dando muito certo. Está tudo bem, deve ser um tremendo engano. Olhe, dona, vim cobrar o que meu patrão mandou cobrar. Ele disse que a senhora tem 2 dias para efetuar o pagamento, caso não o faça ele vai tomar sua fazenda. Só vim lhe dar o recado. Um momento, por favor, aguarde aqui. Vou chamar meu capataz e tudo será esclarecido. Acho que o senhor se enganou de fazenda, só isso. Camille, sem ter noção do que estava acontecendo, mandou chamar mulato para os devidos esclarecimentos. Tal foi sua surpresa quando não encontrou na fazenda. Procuraram-no por toda a região, mas nem sinal dele. Camille não imaginou, mas ele já estava muito longe. Sem graça, totalmente atordoada com a notícia da dívida e do desaparecimento de mulato, garantiu ao moço que procuraria Dom Fernando no dia seguinte para saber o que estava acontecendo e que quitaria as dívidas com suas joias. O rapaz retirou-se e transmitiu o recado a Dom Fernando, que ficou satisfeito com a resposta, no aguardo da visita de Camille. No dia seguinte, logo pela manhã, ela foi se inteirar dos acontecimentos. Bom dia, minha cara Camille. Pena que tenha vindo me visitar em situação tão desconfortável. Não é delicado de minha parte cobrar uma senhora tão distinta, mas, como o prazo do pagamento já se esgotou há mais de 40 dias, não tive alternativa a não ser cobrá-la. Queira perdoar-me. Não fique constrangido, gostaria de saber que dívida é essa. Estou assustada, pois o canavial rendeu muito bem nesses últimos anos. Nunca tive e não tenho problemas financeiros. Minha senhora, creio que está equivocada. Nos últimos 2 anos tenho feito empréstimos atrás de empréstimos para o mulato, que tem plenos poderes para fazer o que quiser em seu nome. A senhora lhe conferiu plenos direitos. Sim. O senhor está certo, mas ele não comentou comigo sobre empréstimo nenhum, não estou entendendo. Veja as duplicadas assinadas por ele. Nossa! O valor é muito alto. Tudo isso? Vou para casa verificar o que tenho em joias e ouro e volto a falar com o senhor daqui a alguns dias. Está certo, aguardarei suas providências. A senhora me parece uma mulher honesta.
Camille voltou para a fazenda perplexa com o tamanho da dívida que Mulato havia feito em seu nome. Aguardou por 2 dias Mulato aparecer, mas nem sinal dele. Procurou em todos os lugares. Na cidade, foi informada de que ele havia comprado uma carruagem e partido. Ninguém sabia informar para onde. Depois de uma semana, ela finalmente compreendeu que ele havia lhe dado um tremendo golpe. Além de se apropriar de todo o dinheiro da venda da cana-de-açúcar e do algodão dos últimos anos, fizera empréstimos com Dom Fernando. Ficou ainda mais surpreendida ao procurar suas joias e não encontrar nenhuma. Em suma, estava endividada até o pescoço. Sem joias nem ouro, e não lhe restara nada além da própria fazenda. Procurou por Dom Fernando, colocou-o a par da sua realidade financeira. Solicitou paciência e ajuda, mas ele se recusou a auxiliá-la. Alegou que sentia muito, mas não poderia esperar para receber o que ela lhe devia. As colheitas do próximo ano cobririam apenas 3 duplicatas. Camille levaria no mínimo 7 anos para pagar suas dívidas, isso se as colheitas dessem o lucro esperado. Camille ficou desesperada, entrou em pânico. Chorou por dias seguidos, mas, com o passar do tempo, não teve opção a não ser entregar a fazenda. E assim aconteceu. Ela perdeu tudo. De uma hora para outra, ficou sem eira nem beira. E agora, o que faria? Não tinha para onde ir. O que seria dos seus queridos escravos? Como seriam tratados? Dom Fernando prometeu-lhe tratá-los com respeito, seguindo seu exemplo, pois ele também era contra os maus tratos. A fazenda entrou em luto. Com certeza, não seria mais a mesma. Todos ficaram preocupados com o destino de Camille. Para onde iria? Como sobreviveria? Dom Fernando, que tinha um bom coração, compadeceu-se da situação dela e lhe ofereceu uma das casas dos empregados para que se acomodasse até encontrar alguma solução melhor para seu sério problema de sobrevivência. Quando os filhos voltassem de Portugal, com certeza iriam ajudá-la a encontrar saída para tamanha dificuldade. Camille, agradecida, aceitou a oferta e instalou-se na casa dos empregados sem delongas. Suportou toda a perda que sofrera sozinha. Não contou aos filhos sobre o golpe, pois não queria que eles retornassem de Portugal sem estar informados. Afinal, por ter seguido as orientações de Mãe Maria, eles estavam resguardados. Seus estudos já haviam sido totalmente pagos, a casa em que moravam lhes pertencia, e eles ainda possuíam alguns rendimentos advindos de certos investimentos. Quando retornassem ao Brasil, teriam condições de se estabelecer tranquilamente com os bens de Portugal. Com os meninos, Camille não precisava se preocupar. O golpe não os tinha afetado. Surpreendentemente, pela primeira vez em sua vida, Camille não sentiu ódio, não desejou vingança, aceitou com equilíbrio a dura realidade dos fatos, apesar de chorar muito, o que era natural. Mas lembrou-se de tudo o que aprendera com Mãe Maria. Antes de dormir, muitas noites tomada pela preocupação e insônia, recordava algumas de suas palavras. A vida a colocou diante de várias emoções e sentimentos negativos para que pudesse conhecê-los e transformá-los. Toda vez que a vida contraria ou você perde algo que ama, sua postura é recorrer ao desânimo, ao ódio e, principalmente, ao desejo de vingança. Ou seja, você deixa a criança mimada e mal criada que mora dentro da sua alma dominá-la completamente. Assim, regida pelo ódio, vinga-se espalhador por onde passa, e depois, inconformada, pois a vingança não alivia sua dor, desiste de viver. Sua postura é infantil, você precisa aprender a perder. Nem sempre é possível ganhar da vida. Era como se Camille estivesse com Mãe Maria ao seu lado. Suas palavras ecoavam fortemente em sua mente, e nelas Camille encontrava forças para enfrentar o imutável, entregar-se a Deus e pensar numa solução para a sua vida. Alguns meses depois, de uma hora para outra, num relance, Camille teve uma ideia para superar tamanha crise.
Pensou em começar a produzir remédios com ervas e vendê-los na cidade e em toda a região. Afinal, se tinha alguém que entendia de ervas, esse alguém era ela. Pela primeira vez ouviu a voz do coração e iniciou um estudo profundo sobre as qualidades medicinais, as propriedades de cada erva e o uso na cura das inúmeras doenças e produtos derivados, como perfumes. Teve ideia de produzir banhos especiais para diversos males. Em pouco tempo, tornou-se uma especialista em ervas e começou a produzir remédios, perfumes e banhos, vendendo-os para todos da região. Usava o alecrim para banhos de proteção, purificação, e para devolver o ânimo às pessoas. O açafrão e a camomila para atrair prosperidade. O alho para proteger. A canela como afrodisíaco, e assim por diante. Estudou as flores e passou a produzir perfumes e banhos maravilhosos, que encantavam a todas as donzelas. Em pouco tempo, Camille se recuperou e conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um bom pedaço de terra, construir uma linda casa, criar alguns animais, plantar frutas, legumes, verduras e, finalmente, conseguiu sair da fazenda de Dom Fernando. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Numa bela tarde ensolarada, os filhos, vindos de Portugal, enfrentavam a estrada de terra. Retornavam, após longos anos, com os estudos e estágios concluídos e com certa experiência profissional. Na última carta, Eduardo dissera estar atuando como advogado e afirmara estar muito feliz. Felipe estava fazendo estágio em um hospital, e estava apaixonado pela medicina. Nem de longe os meninos imaginavam a dura realidade que a mãe havia enfrentado nos últimos anos, enquanto eles estudavam. Naquele dia, Camille despertou angustiada, inquieta. Estava nervosa, afinal, depois de tanto tempo, os filhos estavam voltando. O que iriam pensar ao vê-la naquela casa tão simples? Não demorou muito e bateram à porta. Camille foi atender e era um mensageiro da fazenda avisando que os filhos haviam chegado e estavam se dirigindo à sua casa. Seu coração bateu forte. 2 lágrimas rolaram em sua face, porém ela respirou fundo e se preparou para recebê-los e responder a todas as perguntas que fatalmente fariam. Atordoados, eles chegaram à nova casa da mãe. Na fazenda, Dom Fernando os colocara a par do ocorrido. Ao abrir a porta, Camille percebeu que eles olhavam de alto a baixo o lugar. Durante um bom tempo silêncio disse tudo. Camille sustentou o olhar dos filhos, que, indignados, começaram a falar. Como isso foi acontecer? Por que a senhora não nos avisou para que pudéssemos socorrê-la? O que pensa da vida? Como nos escondeu uma coisa dessas por tanto tempo? A senhora perdeu tudo, a fazenda, as joias, ficou enterrada em dívidas e morando de favor, e nós vivendo como barões em Portugal? Falou com tom áspero e indignado seu filho Eduardo, o advogado. Mãe, é inaceitável. Não acredito que a senhora fez isso conosco. Não somos crianças. Poderíamos tê-la ajudado. Felipe retrucou. Meus filhos, perdoem-me. Não quis preocupá-los e, principalmente, atrapalhar o estudo de vocês. Afinal, a culpa do que aconteceu foi toda minha. Eu confiei em quem não devia. Fui descuidada com os bens que herdei. Não dei valor suficiente. Precisei perder tudo para descobrir o quanto fui abençoada por Deus nesta vida e o quanto fui desatenta e inconsciente também. Mas, como podem ver, recuperei-me o suficiente para garantir uma velhice tranquila. Esta casa é simples, mas aqui as terras são férteis. Cultivo minhas ervas, minhas flores e toco meus negócios, que, com a graça divina, estão indo muito bem. Vocês não precisam se preocupar, acalmem-se, relaxem, tomem um chá, desfaçam as malas, acomodem-se em seus quartos. Um deles acabei de construir. Deixem o resto para lá. Estou bem, gosto daqui, pois é um lugar simples, sem luxo, mas muito tranquilo. Mãe, não é certo o que a senhora fez.
Não precisava passar por tudo isso sozinha. Perdoe-me a rudeza. Sei que tem passado por experiências sofridas, mas confesso que fiquei assustado. A senhora perdeu tudo, mas pelo que vejo ganhou maturidade e sabedoria. Não sinto em seus olhos desejo de vingança, tampouco revolta. Isso é muito bom para a sua saúde, falou Eduardo em tom suave. Meu filho, com certeza com Mãe Maria aprendi muito, e, desta vez, em vez de me sentir uma vítima da sorte, assumi minhas escolhas erradas, e sei que bebi do veneno que eu mesma preparei. Sendo assim, não pude reclamar. O que fiz foi lutar para acertar minha vida. E consegui. Venci, falou Camille sorrindo. Bom, mãe, agora nos conte tudo nos mínimos detalhes. Serei seu advogado e irei atrás de Mulato. Vou fazê-lo pagar pelo que fez a senhora, pode acreditar. Não descansarei até localizá-lo e indiciá-lo por fraude e roubo. Não, meu filho. Deixe para lá, quero ficar em paz. A senhora vai ficar em paz com o bolso cheio de dinheiro. Ele a roubou e vai ter de devolver tudo. Camille tentou de todas as maneiras convencer o filho a deixar Mulato em paz, mas foi em vão. Ele estava determinado a encontrá-lo para reaver parte da fortuna da mãe. Após se acalmarem, eles se instalaram e, depois da toalete e de um pequeno lanche, aceitaram o convite de Dom Fernando para jantar em sua casa. Camille preferiu ficar em casa lidando com suas ervas e flores. O jantar foi maravilhoso. Dom Fernando tinha muito bom gosto e seus convidados eram muito agradáveis. Com toda a sua pompa, proporcionou a eles imediata integração na cidade. Durante o jantar, eles foram apresentados a alguns políticos, aos mais importantes fazendeiros da cidade, que se orgulhavam por terem como vizinhos um médico e um advogado. Enfim, ambos foram muito bem recebidos e indicados para vários trabalhos. Felipe foi convidado para trabalhar no hospital da região e Eduardo foi consultado por vários fazendeiros e políticos. O jantar foi muito proveitoso. E, o mais importante, ali eles conheceram donzelas encantadoras. Voltaram para casa muito animados com as novas perspectivas de trabalho e namoro. A adaptação no Brasil se faria com muita tranquilidade. No dia seguinte, detalharam para a mãe todo o ocorrido no jantar e disseram não entender por que Camille não correspondia aos encantos de Dom Fernando, um viúvo sem filhos, alegre e rico. Ambos acharam que ele admirava Camille além do normal. Ela corou com as colocações dos filhos e disse nunca ter percebido o interesse do senhor por ela, que sempre fora muito respeitador e discreto. Alguns dias se passaram e todos compareceram ao sarau dançante com minueto e valsa, organizado na casa de Dom Fernando. O inverno rigoroso permitia a todos muita elegância. Felipe encantou-se com a beleza, delicadeza, gentileza e inteligência de Ana Carolina, filha caçula do barão Abelardo Albuquerque. Os dois enamoraram-se à primeira vista e, a partir desse sarau, Felipe começou a lhe fazer a corte, com a permissão do barão, que estava orgulhoso de seu provável futuro genro ser um brilhante médico. Eduardo apaixonou-se por Cibele, filha do rico fazendeiro Adolfo Teixeira, que ficou muito feliz com o pretendente da filha, afinal, seria o primeiro advogado da família. Camille, em um canto da sala, observava tudo e todos. Estava muito feliz por ver os filhos encaminharem-se afetivamente. Ela aprovou, sem demora, as futuras nuras, pois tratava-se de moças prendadas, muito delicadas e finas. Dom Fernando, durante o sarau, contemplou o rosto de Camille, seus olhos, seu sorriso, mas manteve certa distância e discrição. Ela, pela primeira vez, após o alerta dos filhos, de fato percebeu o interesse dele. No fim do sarau, Dom Fernando aproximou-se e a convidou para um chá no dia seguinte. Imediatamente, ela aceitou o convite, pois ele lhe era muito simpático e agradável. Durante o chá, ambos conversaram e deram muitas risadas.
Dom Fernando era um homem bastante bem-humorado. Camille, há muito tempo cultivo profunda estima e admiração por você, mas nunca consegui me aproximar antes da chegada de seus filhos. Dom Fernando, o passado não importa. Passei um período muito difícil, no qual minha preocupação foi vencer minha própria estupidez e derrota, e não tinha como pensar em outras coisas. Assisti de longe sua luta, sua garra e determinação. Muitas vezes pensei em ajudá-la, mas temia ser rejeitado. O Senhor me ajudou muito, instalando-me em sua fazenda. Ou já se esqueceu? Se não fosse sua bondade e altruísmo, onde eu teria ido morar? Sou-lhe eternamente grata. Se venci, com minhas ervas e perfumes, devo ao Senhor, sem dúvida alguma. Além de conceder-me morada, permitiu que cultivasse em suas terras por muito tempo minhas ervas e flores. Os dois conversaram horas a fio e passaram a se encontrar regularmente. Camille, aos poucos, encantou-se com Dom Fernando, que cada vez mais admirava a sua beleza e firmeza. Não demorou e Camille foi pedida em casamento por ele. Os filhos marcaram a data do casamento deles também. Camille casou-se com Dom Fernando e foi passar a lua de mel na Europa. A viagem lhe fez muito bem. Recordou-se do passado, reviu lugares, pessoas, e entendeu toda a trajetória da sua vida e as lições que precisava aprender para sua evolução. Na Europa, teve alguns sonhos interessantes. Sonhou com Madame Bourbon lhe sorrindo e avisando-a de que em breve ela teria uma linda neta. No sonho, Madame lhe pediu que cuidasse da menina com muito amor, pois se tratava de uma alma que lhe era muito querida. Camille não imaginava que a neta seria sua mãe adotiva Brigitte, pois isso Madame não lhe revelou. Em sonho, René disse: Camille, fique tranquila, eu a perdoei. Você devolveu-me a liberdade e longe pude refletir, encarar meus erros e escolher o caminho do perdão, da luz. Hoje venho lhe pedir perdão por tudo que lhe fiz. Seus trabalhos espirituais me ajudaram muito após minha morte acidental. Recebi ajuda e fui bem encaminhado. Camille acordou assustada. Os sonhos haviam sido muito reais. Decidiu que assim que voltasse da lua de mel continuaria seu trabalho espiritual de cura. O casamento não iria impedi-la. Durante um dos jantares com Dom Fernando, ela resolveu tocar no assunto e lhe comunicou que não tinha intenção de abandonar seu trabalho espiritual. Ele respondeu: Camille, acho maravilhoso o trabalho que realiza. Estive pensando que, ao voltarmos ao Brasil, poderemos construir um local para você realizar seus cultos. Acho que devemos retomar esse trabalho, que é muito importante, e que valorizo muito. Fernando, meu querido esposo, não posso acreditar no apoio que estou recebendo. Fico muito feliz por compreender a necessidade que tenho em servir à espiritualidade. Isso me deixa muito tranquila. Querida, não entendo muito sobre a espiritualidade. A propósito, você poderia me ensinar muita coisa, não é? Claro, será uma alegria para o meu coração. A lua de mel transcorreu muito bem. De volta ao Brasil, Dom Fernando cumpriu com sua promessa. Construiu para Camille um espaço no qual ela pôde voltar a realizar os cultos com os ex-escravos, de forma discreta, com o sincretismo religioso, ou seja, a cultura africana dissimulada pela católica, de modo a não sofrer perseguição da igreja local. Dom Fernando aproximou-se dos cultos e passou a ajudar Camille em suas realizações. 6 meses se passaram e seus filhos casaram-se numa única cerimônia. O casamento dos dois foi maravilhoso. Foi uma das festas mais lindas que se ouvira falar. Eduardo e Felipe casaram-se com toda a pompa, e pareciam os homens mais felizes da terra ao lado de suas adoráveis esposas. Um ano após o casamento, Felipe anunciou que sua esposa estava grávida, e Camille, muito feliz, lembrou-se do sonho com Madame Bourbon e suas recomendações. Uma frase lhe veio à mente. Trata-se de uma alma que lhe é muito querida. Todos ficaram radiantes,
pois uma criança na família lhes traria muitas alegrias. Enquanto isso, na surdina, muito discretamente, Eduardo procurava de todas as formas encontrar Mulato. Sem que Camille soubesse, contratara um detetive particular que seguira todos os rastros dele, por todo o Brasil. Depois de um ano, Eduardo encontrou o paradeiro de Mulato. Imediatamente, tomou todas as medidas legais cabíveis ao caso, com o apoio da polícia local e de seus amigos políticos. Soube que Mulato residia no sul do Brasil, numa enorme fazenda. Em algumas semanas, dirigiu-se para lá com um mandato de prisão e apreensão de bens. Mulato ficou surpreso ao ser encontrado, nunca imaginou que seria capturado. Desesperado, reagiu à prisão, e os policiais, sem alternativa, mediante fuga, atiraram nele, o que o levou a desencanar na porta de entrada da casa da sua fazenda. Deixou 6 filhos e uma esposa. Após algum tempo de sua morte, o juiz apreendeu seus bens e os devolveu para Camille. Eduardo, excelente advogado, sem que a mãe soubesse, coletou provas do estelionato, roubo, falsificação de assinaturas, testemunhas etc. E, assim, o caso foi ganho com muita facilidade. Camille ficou chocada com tudo o que acontecera. Não esperava que Mulato desencanasse daquela forma, tampouco acreditava que pudesse reaver boa parte de seus bens. Contudo, ela não abandonou a esposa de Mulato e seus 6 filhos. Deixou uma casa e alguns animais para que eles pudessem se sustentar e recomeçar a vida. Eduardo ficou muito feliz em poder ajudar a mãe, muito mais feliz quando recebeu a notícia de que em breve seria pai. Camille, finalmente, encontrava-se em paz consigo mesmo e com sua adorada família. Com 5 netos, 3 de Felipe e 2 de Eduardo, mantinha a casa sempre cheia e alegre, ao lado do seu querido marido. Ela não descuidava dos trabalhos espirituais e tinha a alegria e felicidade de ter os filhos no mesmo caminho. Eduardo, muito bem-sucedido, seguindo os passos de Mãe Maria, optou por praticar os cultos africanos e não deixava de atender mensalmente alguns clientes sem poças financeiras. Ajudava-os sem cobrar. Felipe, da mesma forma, atendia, no hospital e na cidade, muitos pacientes que não tinham condições de pagar a consulta, mas optou por estudar a espiritualidade a partir da filosofia, pois não gostava de rituais. Assim, Camille terminou seus dias com a relativa paz. Aos 82 anos desencanou, deixando descendentes altruístas, que, seguindo seu exemplo de vida, serviam a Deus e a seu amado Filho, Jesus, bem como aos sagrados orixás africanos. Ambos os filhos de Camille assumiram a espiritualidade, cada um a seu modo, sem abrir mão da caridade, a exemplo dela. Eduardo, após o desenlace da mãe, sem abandonar a advocacia, que era a sua vida, nas horas de folga assumiu o trabalho que ela realizava com as ervas, tendo a ajuda da esposa. Os 2 irmãos, unidos, deram continuidade ao trabalho espiritual que a mãe iniciara no espaço espiritual construído por Dom Fernando, local no qual Camille realizava seus cultos. Talvez esse tenha sido o maior legado de Camille. Ela, sem saber, por meio dos trabalhos espirituais realizados com Mãe Maria e continuados por seus filhos, disseminar as sementes do espiritismo. Camille nem imaginou que os filhos, após o seu desenlace, encontrariam suas memórias registradas e publicariam um livro. O sonho de escrever um livro quando ainda era menina na casa de Madame Bourbon se realizara. Após ler as memórias da mãe, Felipe disse para Eduardo: publicaremos estas memórias e todos conhecerão a história de nossa amada mãe. Acredito que vai ajudar muitas pessoas que sofrem todo tipo de abusos e dores, mas que podem seguir o exemplo dela e descobrir que Deus nunca desiste de nós, pois, de várias formas, Ele está sempre nos ofertando oportunidades de cura, crescimento, perdão, amadurecimento, aprendizado e regeneração, assim como aconteceu com nossa mãe. Ela errou muito, mas num dado momento, com a ajuda de Mãe Maria,
Um anjo colocado em seu caminho, encontrou dentro de si mesma o amor divino e se regenerou. Não importa o que pensamos, o que fazemos, o que sentimos, sempre podemos mudar o curso da nossa história, do nosso destino. Sempre podemos escolher a luz em vez das trevas. Podemos escolher a fé, o perdão, a caridade, a paz, a aceitação, o amor, e resgatar as virtudes. Tudo isso depende da nossa vontade, da capacidade de descobrir o amor em tudo e em todos, e de nunca desistir de nós mesmos. Escolher e recomeçar. Camille foi recebida do outro lado da vida por seus mentores espirituais. Todos estavam muito orgulhosos de suas conquistas. Ela continuou por muito tempo com os estudos espirituais e sabia que muitas vidas ainda estariam por vir até completar sua saga e, finalmente, libertar-se de seus débitos e reencontrar o verdadeiro amor de sua vida, seu amado príncipe Felipe. Sentia-se em paz e feliz por ter começado a vencer a si mesma, por ter superado o ódio e o desejo de vingança, por ter encontrado o amor de Deus na figura de uma preta velha querida, que lhe transmitira toda a sabedoria milenar dos seus ancestrais, dos seus sagrados orixás. Assim, com o amor e o apoio deles, ela foi capaz de deixar um legado indelével aos filhos. Depois de certo tempo, ainda do outro lado da vida. Camille, prepare-se. Está quase na hora. Você vai reencarnar em breve e viverá como uma cigana, falou a rainha Margarete, agora uma trabalhadora árdua da seara espiritual. Serei uma cigana? Indagou Camille, admirada. Sim. E será uma escritora também. Escritora? Claro. Por seus méritos, nessa última existência, está sendo chamada para desenhar algumas das suas próximas experiências. Sua audiência será amanhã. Prepare-se. Nossa! Vou voltar assim tão rápido. Queria ficar aqui mais um pouco. Filha, o seu aprendizado é intenso, falou o rei Eduardo I. Na próxima existência você será convidada a encarar as consequências das suas escolhas, dos seus atos e das vidas precedentes. Terá de rever os próprios valores e desenvolver o poder pessoal para comandar a própria vida. Aprender a lidar com a dor, as perdas, as frustrações e a desestruturação emocional. E terá de viver espalhando a caridade, vai ajudar a curar as almas doentes do mundo, com seu dom natural de cura. Ferramenta concedida pela misericórdia divina para o reparo das suas transgressões. Pai, mãe, aprendi que Deus me ama e por essa razão tenho certeza de que mais uma vez terei sucesso. Sei que vou encontrar muitas dificuldades, mas também sei que conseguirei achar, em algum lugar de mim mesma, o amor de vocês a me iluminar e me guiar para o caminho do amor. Filha, o meu amor vai acompanhá-la pela eternidade. Plantei no jardim do seu coração uma linda rosa vermelha e sempre que a tristeza, a dor, a desilusão, o desânimo, a falta de fé e de esperança rodearem, num passe de mágica essa rosa desabrochará dentro do seu coração, exalando todo o meu amor, fortalecendo a sua alma, vitalizando-a, inspirando-a a vencer todos os desafios da vida com confiança em Deus Pai e, principalmente, em si mesma. Isso durará por toda a eternidade. Eu amo. Nossa, mamãe. Que lindo. Ponha-te de acordo, sem demora, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto no cárcere. Em verdade te digo que dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Jesus Cristo. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Se o YouTube cancelar o canal, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular.
Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.